Abençoa, Senhor, esse trabalho. Abençoa todos os seus participantes, encarnados e desencarnados. Envolve aqueles que não puderam comparecer hoje, na tua luz, na tua paz. Para que todos nós, Senhor, possamos receber as tuas bênçãos de luz e de amor. Esse capítulo que mostra a imensidão do amor divino sendo sempre derramado a todos, indistintamente merecedores ou não. Cabe a cada um de nós, Senhor, estarmos aí de braços abertos para aproveitar essa oportunidade que cai sobre as nossas cabeças. Inspira do Senhor, para que nós possamos aprender todas as lições que são trazidas por André Luiz nessa noite e, principalmente, saibamos aplicá-las no nosso dia a dia. Amém. Bom, estamos terminando o livro, capítulo 18, que fala sobre resgates coletivos. Várias coisas importantes nesse capítulo, muito atual. A gente tem visto isso muito comumente, seja com desastres naturais, com furacões, com tsunamis, com aviões que caem. Mas a gente está vendo que isso acontecia sempre, desde sempre, né? Que André Luiz traz aí para nós a resposta do por que isso acontece, qual é o objetivo, né? Essas pessoas que de alguma forma são trazidas para ficar no mesmo lugar, na mesma hora e passar por uma experiência tão dolorosa, né? Tem de alguma forma ligações profundas com a forma como elas desencarnaram em vidas passadas e que estão aí reajustando de uma forma semelhante o que fizeram para outras pessoas em outras encarnações, né? Bom, a primeira coisa que me veio na cabeça é a gente ver que existe aí os olhos de Deus, o coração de Deus presente em todos os lugares. E aí eu me lembrei do que significa SOS, né? Que Save Our Souls. E que nesse caso parece tão claro, né? Então, no momento do desespero, para a gente lembrar que a ajuda está do nosso lado. E eu quis fazer um paralelo entre o que a gente conhece aqui na Terra com o que está acontecendo, né? Então, aqui a gente faz o SOS, lá são as equipes dos mentores que trabalham em nome de Jesus, que trabalham em nome de Deus, que vêm no socorro para ajudar, né? Então, não existe só o socorro dos bombeiros que vão lá para atender aquele acidente ou dos paramédicos, mas também plano espiritual, fazendo a mesma coisa ainda num âmbito muito mais amplo, né? A outra coisa é, a gente vê, por exemplo, Red Cross aqui, que vai lá e vai dar assistência no momento da dor, no momento do machucado. A gente conhece tantos casos lindos em que eles também auxiliam após o desastre, seja o desastre qual for, seja pode ser de guerra como um desastre natural. Nesse caso, a gente está vendo que existe uma equipe da Cruz Vermelha no plano espiritual fazendo a mesma coisa, que estão aí sustentando, ajudando todas as pessoas que estão passando por aquela experiência tão dolorosa. A outra coisa que eu fiquei pensando é que a gente aqui brinca, né, que o governo americano é o Big Brother, né, que a gente sabe que nós somos observados pelo NSA em tudo, nos e-mails, onde a gente vai, o que a gente faz, as ligações, né? E a gente vê que do plano espiritual existe o Big Father, né? Ele, onde quer que esteja, não cai uma folha da árvore que não seja pela vontade de Deus, que Deus não saiba. Não importa o lugar da terra, o que estiver acontecendo, a gente pode ter certeza que existe esse monitoramento, esse suporte paterno de Deus, que toma conta de tudo e que vê tudo o tempo inteiro.
Outra coisa que eu achei muito interessante é a equipe que vai ajudar é uma equipe especializada. Então, isso serve para a gente, é uma lição importante, né? Porque muitas vezes a gente tem vontade de ajudar, mas a gente se esquece que a gente precisa se preparar para conseguir ajudar. Nesse caso, a gente vê André Luiz querendo ir lá, e ele fala, não, a equipe que está lá é uma equipe disso. E vocês estão aí relatando a história para os encarnados, e vocês vão ver cenas muito duras que vão calar fundo na vida da realidade de cada um de nós e que vai fazer mal para eles depois. Né? Então é melhor você falar do bem do que você falar da coisa ruim. E a gente já viu essas equipes especializadas que são altamente treinadas, por exemplo, no momento da encarnação, no momento da desencarnação, no momento da fecundação. Ah, as, a inteligência, o conhecimento que a gente conquista aqui na Terra, ele se amplifica no plano espiritual. Daí a importância da gente continuar aprendendo, continuar estudando, não desanimar, não importa se a gente tem 10, 20, 50, 80, 90 anos, todo o conhecimento que a gente ajunta, nós levamos conosco, onde quer que estejamos. Se no plano espiritual a gente recebe esse conhecimento, mas aqui na Terra a gente fica com uma amnésia temporária, parcial, a gente pode ter certeza que quando a gente volta, essa bagagem que nós conquistamos vai junto com a gente, né? Então não é só a bagagem moral, mas também a nossa bagagem de aprendizado, de não só do aspecto religioso, mas também do aspecto acadêmico. Né? Bom, continuando, a gente vê a diferença da sintonia vibratória de cada um. Né? Então, dos desencarnados, que estão, daqueles que estão desencarnando, na verdade, eles estão desesperados, eles estão em choque, eles estão gritando, eles estão sentindo a dor, eles estão grudados naquele corpo despedaçado. Os mentores espirituais que estão auxiliando estão o quê? Estão em prece, estão calmos, estão atentos. E ele descreve que existe um foco enorme de luz que está caindo sobre toda aquela região, todo aquele momento, né? Então, as bênçãos de Deus que são aí demonstradas por essa luz, além dos trabalhadores que estão ali auxiliando, ela tem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Nos mentores que estão com uma sintonia mais elevada, que estão ligados na prece, eles estão recebendo aquela energia, aquele fluido cósmico, divino, que vai aí enxertar nas energias que eles têm para eles conseguirem ajudar melhor. Aqueles que estão desencarnando naquele momento, que passaram pela tragédia do acidente, que estão numa sintonia diferente, com certeza não vão estar recebendo, não estão nem percebendo as bênçãos que estão caindo sobre eles. Aí a gente para e pensa de novo, puxa vida, né? A experiência está sendo a mesma para os mentores e para os que estão desencarnando, mas o aproveitamento das bênçãos está sendo de forma completamente diferente. E aí ele fala uma coisa super importante, que da mesma forma que não tem uma fórmula mágica de como as pessoas nascem, a gente já viu nos livros anteriores de André Luiz, o processo reencarnatório, a forma como o planejamento acontece, a ligação do filho com os pais e a forma como vai acontecer a ligação entre o espírito e o óvulo fecundado, cada caso é um caso. No mundo maior, eu acho que foi que a gente viu ele, André Luiz falando, puxa vida, mas todas as
as encarnações são protegidas, amparadas, como que a gente vê aqui, e o mentor fala, não, cada caso é um caso, não existem dois nascimentos iguais, dois processos iguais. E a gente está vendo que na morte acontece a mesma coisa. É a mesma experiência para todo mundo, mas é completamente para cada um. Ele explica, porque aqueles que estão mais arraigados aos valores materiais acabam sentindo muito mais o impacto da morte, o impacto da dor, e continuam presos ao corpo inerte. Então é importante a gente lembrar disso, de que o corpo físico morreu, o cérebro morreu, não significa que o espírito se desprendeu. Quanto mais eu usei do lado material, menos eu usei o meu fluido cósmico divino. E isso vai me segurar no meu corpo. E ele explica isso, que é uma coisa importante para a gente saber. Então, aí vai a importância da gente não só saber viver bem, mas a gente ter conhecimento em relação do que acontece do outro lado. Porque qual seria a nossa reação nesse instante? Seria de calma? Seria de desespero? Se a gente olhasse para o nosso corpo e visse o corpo todo esmigalhado, seria eu vou ficar agarrado no meu corpo ou eu vou fazer uma prece e eu vou conseguir subir? Isso a gente só vai saber no momento que a gente passar a transição da morte. Mas quanto mais conhecimento a gente tiver, mais fácil e menos doloroso esse processo vai ser para a gente, né? Então, a gente falando agora um pouco sobre suicídio também, nesse caso, que não tem nada a ver com esse capítulo em particular, mas que a gente sabe que a quantidade de pessoas que cometem suicídio é tão grande a cada, sei lá, um suicídio, por favor, não me botem exatamente de quanto em quanto tempo, mas a gente sabe que a quantidade de pessoas que tiram a própria vida é imensa. E tiram a sua própria vida na ilusão de que morrendo tudo acaba, né? E aí, mais uma vez, a gente está vendo que não acaba. O que vai fazer a gente ter uma vida boa do outro lado é a gente saber aproveitar a nossa oportunidade, viver os ensinamentos de Jesus, trabalhar na seara do bem. E eu não estou dizendo isso, dizendo, não, tem que ir na igreja, tem que ir na missa, tem que ir no centro 3 vezes por semana. Não é isso. O trabalhar na seara do bem é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Independente de qual é o label que a gente coloca no nome da nossa religião. Pode até não ter nenhuma, mas se a minha conduta é uma conduta cristã, apesar de eu não ter aí uma ligação com qualquer tipo de religião, eu tenho religiosidade dentro de mim, é isso que importa, né? Bom, aí a gente percebe que no processo de remoção das entidades, isso tudo André Luiz vendo à distância. Então a gente vê que os aparelhos que a gente conhece aqui, né, que conseguem mostrar para a gente o que está acontecendo em lugares diferentes no mundo, sejam os drones, sejam satélites, enfim, isso acontece no plano espiritual num aspecto muito maior, né? E aí, ele então, no plano espiritual, lá na mansão da paz, vendo tudo que está acontecendo, ele fala, puxa vida, mas tem 14 pessoas e só 6 estão sendo levadas, estão sendo ajudadas? Como assim? Cadê a misericórdia divina? E aí a lição importante que Druso passa para ele, que é a experiência do desastre é a mesma, mas a experiência da morte é diferente para cada pessoa. Porque a nossa morte vai ser reflexo daquilo que nós fomos. Então, vou repetir. Se a gente quiser ter uma boa morte, se a gente quiser que a nossa transição seja uma transição pacífica, tranquila, a gente tem que saber viver bem aqui. Não pode só ficar pensando no hoje, no agora, no que eu tenho, e sim priorizar o que eu sou.
as coisas, o bem imperecível que eu trago para minha vida, para mim e também na vida do próximo. E aí ele fala, mas aí quanto tempo eles vão ficar presos? E aí nós já vimos isso em outros livros de André Luiz e na sequência, com certeza André Luiz também sabia. Ele está tendo um de miséria, a gente repetindo essa cabeça. E ele pergunta, bom, e aí, quanto tempo eles vão ficar presas no corpo? E a resposta do Druso é, a gente não sabe. Pode ser horas, pode ser dias. E a gente sabe que pode passar meses, anos. Como nós vimos em outros livros de André Luiz, os espíritos continuavam presos ao corpo em decomposição, sentindo os vermes comendo a própria carne, né? Então, é filme de terror isso. A gente ter consciência. O que será que ele está falando isso? E a gente, pelo comentário do Druso, a gente vê que a gente está pegando aí só o limiar dos prontos para toda a verdade, por causa da nossa inferioridade. Se nós soubermos exatamente o que nos espera na outra vida, baseado naquilo que nós fazemos, talvez a gente entrasse num ataque de loucura, né? Então, André Luiz está aí mostrando para a gente mais uma vez o caminho, trazendo para a gente a bandeira vermelha de atenção, presta atenção, saiba viver, aproveite a sua encarnação para crescer, né? Porque um dia essa vida aqui na Terra, ela vai terminar. Bom, eu fiz um outro paralelo entre a saúde física e a saúde espiritual. Na saúde física, a gente se preocupa aí em comer direito, em fazer dieta, em fazer exercício, tomar banho, escovar o dente, enfim, cuidar da nossa higiene do corpo e trabalhar a nossa saúde comendo coisas saudáveis e exercitando os nossos músculos e usando o nosso cérebro. E o que é saúde espiritual? A saúde espiritual é a qualidade moral que nós vivemos. E é a analogia que ele faz, qualidade moral da nossa vida vai ser a qualidade na nossa morte. Então, se a gente quiser saber como vai ser a nossa realidade quando a gente passar para o outro lado, basta a gente olhar como é a nossa realidade agora. Porque, dependendo da minha sintonia, daquilo que eu tenho dentro de mim, se eu conseguir conquistar a paz, é isso que eu vou encontrar do outro lado. Se eu me sinto como um tigre enjaulado, é isso que eu vou encontrar do outro lado. E não é que Deus me abandonou, não está me ajudando. Não. É que eu não vou ter maturidade para receber essa ajuda, para enxergar que essa ajuda existe. Da mesma forma que eu não consigo hoje, né? A gente vai aí aprendendo aos poucos com André Luiz e ele vai como se fosse talhando a madeira, criando uma escultura. Então ele vai lá e tira um pouquinho das nossas arestas com esses conhecimentos. Mas nós ainda estamos aí na pedra bruta. Nós ainda temos muito mais defeitos do que qualidades. Por isso a gente não pode saber de tudo. E é por isso que a ajuda que a gente recebe é limitada. Não porque ela não exista, e sim porque a gente não sabe receber. Aí, ele fala do impacto do medo dessas pessoas. E mexeu tanto comigo porque ele faz uma ligação direta entre o medo, o desânimo e a morte. A morte no aspecto espiritual, não essa de murchar, né?
de apagarmos a própria luz. Então, a gente vigiar o nosso pensamento, porque nesse capítulo a gente está vendo como o medo é perigoso. Então, não significa que a gente não deva ter medo, isso faz parte do nosso instinto de defesa, para a gente se proteger, mas tem que prestar atenção se a gente não está caindo no marapuca. E porque a gente tem medo, a gente não consegue reagir, e a gente desanima, a gente entra em depressão, e a gente apaga a nossa própria luz. E isso é tão importante, e a gente, no lado de trabalho, a gente fala, né, entre dar cutucar, aumentar a performance do outro, seja pelo carrot, ou pelo garfinho, né? E a gente está vendo que a forma melhor de educar é falando o lado bom. E é isso que o André está tentando falar para a gente. Ele não está focalizando na razão pela qual todas aquelas pessoas estão passando por um momento de terror daquele. E sim, educando a gente no que acontece e a forma como a ajuda vem ao nosso socorro. E lembrando a gente de que para essas pessoas que estão passando por esse momento tão complicado, elas na verdade estão se libertando aí de amarras, de erros de passado. Então, estão ajustando, aparando o débito que elas têm com a lei de amor. E ele dá aí 7 dicas do que a gente precisa fazer para conseguir neutralizar as coisas erradas que a gente fez no passado. Caridade, o estudo, o bom ânimo, o otimismo, o trabalho, a meditação e a arte. Olha só, ele faz uma comparação tão bonita, né, em relação às ondas magnéticas, dizendo, bom, porque quando uma onda se encontra com a outra, mas o pico de uma está rebatido na base da outra, elas se neutralizam e fica o silêncio. E é isso que Jesus quis dizer com o bem apaga a imensidão de pecados. Então a gente vê ele trazendo a física para a lei divina, lembrando que todas as leis que regem o universo são leis divinas, porque são leis perfeitas. E aí ele continua, quando a gente vive aí com essas características, com caridade, com estudo, com bom ânimo, com otimismo, com trabalho, com meditação e vivendo a arte, vivendo a beleza da vida, a gente vai ter uma nova colheita, uma colheita melhor. Por quê? Porque a semente que eu estou plantando é melhor. Eu estou melhorando o nível, a qualidade da minha onda mental. E com isso ela vai neutralizar todo o lado negativo que eu fiz em outras vidas. E aí, para a gente encerrar o estudo dessa noite, eu coloquei 3 coisinhas para pensar. A primeira, ele fala, né, a felicidade como paz da consciência, a pessoa ter paz dentro de si. E aí, para a gente pensar, qual é a felicidade que eu estou buscando? Onde é que eu estou buscando essa felicidade? A outra coisa é a gente lembrar qual é o nosso céu interior, como a gente está vivendo a nossa vida. E a terceira é para nós refletirmos na razão dos nossos resgates, que é o quê? Aprendizado, que é libertação. Então não é para a gente olhar para os sofrimentos que nós passamos hoje e ficarmos reclamando, queixando, praguejando. A gente tem que olhar isso como uma oportunidade, a porta para a gente encontrar a paz na consciência.
Porque nós não vamos conseguir ser felizes no plano espiritual, que é a verdadeira vida, sem essa paz dentro de nós. E a única forma de nós encontrarmos a paz é quando a gente não tem mais culpa dentro de nós. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa noite. Agora eu vou tirar vocês do mute para a gente poder comentar um pouquinho o capítulo. Alguém quer falar alguma coisa? Passo a palavra para o Cássio. Olha, gente, eu diria que é muito bom ter acesso a esse conhecimento e o trabalho é botar isso em prática. Nem sempre eu consigo. Mas, né, ô Cássio, porque essas pessoas que estão passando por isso somos nós, né? Essa lição que ele está falando é para que a gente aprenda, porque nós cometemos os mesmos erros, né? Quantas pessoas a gente deve ter jogado da ponte? Quantas pessoas a gente deve ter maltratado, desrespeitado? Enfim. Mas é só a gente estudando que a gente vai aprender, né? Entendendo a realidade. Sim. É uma vez o Emmanuel falando com o Chico comentando, né, da dificuldade que ele tinha, da dureza das pessoas em relação a ele, ao trabalho espírita, ao trabalho de caridade, desanimado. E aí o Emmanuel pergunta para ele, Chico, como é que você limpa um pano sujo? Aí o Chico, oi, Emmanuel, com água limpa. Eu falei assim, então é isso. A gente vai jogando água limpa, vai jogando água limpa, vai jogando água limpa até que o cano fica limpo. E é isso que André Luiz está fazendo com a gente. É passando esse monte de água limpa para nós, até sair toda a crosta. Né? Entendi. Uhum. Mais algum comentário? Bom, eu quero agradecer muito especialmente ao plano espiritual por ter tido a oportunidade de participar desse estudo, dessa reflexão. Teve muita coisa que mexeu comigo. E o que mexeu comigo, conosco, com certeza. Eu fiz questão de anotar, para não esquecer, vou guardar dentro do meu evangelho. Como você e o Cássio comentaram ainda há pouco, esses exemplos dados por André Luiz somos nós mesmos, é o grau evolutivo da humanidade, a gente se comporta assim. E as orientações que ele nos traz, que eu considerei importante demais, está aqui na minha listinha. Primeiro, vamos encerrar esse estudo com a nossa certeza fortalecida de que Deus está sempre presente na nossa vida, né? E está sempre nos enxergando, nos olhando, como você falou do Big Father, né? Outra conclusão que ficou óbvia na noite de hoje foi a importância de estudar. Se eu não estudar, se eu não ampliar os meus horizontes, nada vai acontecer, nada vai mudar. Para as coisas mudarem do pior para o melhor, é preciso que eu cresça, que eu me eduque, me reeduque, recomece, reavalie conduta no dia a dia, em relação a mim mesmo, em relação ao outro, né? E essa busca de conhecimento faz toda a diferença. Isso ficou muito claro no comentário que André Luiz fez, de que muitos estavam recebendo ajuda e não estavam enxergando. Alguns poucos conseguiam enxergar e puderam ser ajudados. E isso é pura sintonia nossa com o alto.
Então, a gente precisa estudar, a gente precisa abrir os nossos horizontes para receber essas bênçãos que a misericórdia do Pai nos dá sempre, né? Ontem, na aula de aprendizes, eu fiquei assim meio tristinha, a classe toda interessada, participando, fazendo pergunta, mas no cantinho da aula tinha duas alunas que conversavam o tempo todo. Eu fiquei tristinha por elas, porque elas estavam perdendo uma oportunidade preciosa de conhecer, de aprender um pouco mais da doutrina. Então, que a gente não se permita que isso aconteça com a gente, que nós saibamos priorizar o estudo da doutrina e estar sempre atento, sempre buscando conhecimentos novos, para que nós possamos crescer, para que a nossa vida possa melhorar. Outro comentário que você colocou aí, Ana, que mexeu muito comigo, uma frase simplesinha: somos o que vivemos. Então, se eu não melhorar minha estrutura de conduta, de comportamento emocional, espiritual, mental, etc., eu não vou ter boa qualidade de vida. E outra coisa de fundamental importância que você falou: qualidade de vida é igual a qualidade de morte. Então, a gente fica distraído na vida, não se cuida, não se prepara, vai vivendo de qualquer jeito. Quando chega na hora do desencarne, passa apuro. Tem mais sofrimento e dor. Tem na vida material e tem na passagem para a vida espiritual. E só nós podemos nos ajudar com o despertamento consciencial, com a responsabilidade, com a disciplina, com a busca da verdade, né? E quando a gente consegue fazer com o mínimo de seriedade esse trabalho de busca, a gente estabelece a sintonia e vai construindo essa sintonia no dia a dia com os mentores e o canal está aberto, a ajuda vem, né? Achei muito bom também repensar que, graças à sabedoria divina, nós evoluímos através da dor e através do amor, porque a gente está sempre pronto para reclamar da dor, dos problemas, das dificuldades, dos obstáculos. Mas tudo isso é lição. Então, que os benfeitores amigos que estão conosco nessa noite nos abençoem, nos tragam aquele passe espiritual direto, para que nós possamos sempre ter uma postura positiva no dia a dia das nossas vidas. E que essa mesma ajuda se estenda também aos nossos companheirinhos ausentes. Foi isso que eu senti. Obrigada. E assim nós vamos encerrando mais esse estudo, agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz e de Emmanuel, por mais uma vez estar aqui conosco. Que nós possamos estar juntos, Senhor, nessa reta final do nosso livro aí, que só faltam mais 2 capítulos. Que assim seja. Graças a Deus.